Plante e salve pessoal, sou eu Rodrigo Silva da Real Pirográfico. Há mais de 6 anos eu faço realismo utilizando esse pirógrafo aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os cuidados e o funcionamento dessa maquininha aqui no realismo. Bora lá? Então você vai estar recebendo aí na sua casa o pirógrafo Westin, seja pedindo pela internet ou indo numa loja de ferragens. No meu caso aqui eu compro numa papelaria. Você vai estar destacando o pirógrafo Westin com a ponta universal. Vai pegar o restante e jogar no lixo. Mas é claro que nisso aí você vai separar lá o papelão, o plástico, as pontas de metal e jogar adequadamente no lixo, não é? O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que esse canal aqui se trata de realismo. E no realismo a gente só vai precisar somente do pirógrafo com a ponta universal. No máximo que eu vou estar te indicando a usar vai ser o apoiozinho aqui de mesa, para você poder apoiar seu pirógrafo quente aí, não derreter sua mesa, não tacar fogo nas coisas. Só que eu já uso há tanto tempo que eu já não vejo tanta finalidade para mim assim. Ele vai vir também com esses outros formatos de pontas aqui, mas você não vai precisar porque só de dominar a ponta universal você vai poder fazer tudo que essas aqui também faz. Então é lixo. Vocês podem ver aí, ó, que eu não utilizo nenhuma delas aí, ó. Eu deixo tudo na embalagem, nem os apoiozinhos eu vejo necessidade pra mim tá usando. E aqui é o cemitério, eu tenho um cemitério aí dos pirógrafos, como eu sempre tô comprando um atrás do outro aí, acaba acumulando aí. E eu vou dar o devido destino a elas ainda, nem que seja fazendo uma arte ou reciclando, tentando recuperar, mas tá aí junto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar o pirógrafo na tomada é verificar a tensão dela, que é o que? A voltagem, no caso dessa aqui é 220 volts. Então eu vou utilizar ela numa tomada de 220 volts. Não é nem um pouco interessante você comprar um pirógrafo de 127 volts e colocar numa tomada de 220. Isso vai fazer com que o pirógrafo superaqueça e os riscos de estar derretendo, causando incêndio ou até lesões acaba aumentando. Então, se atentem a isso aí, atenção. E quem tem animais e crianças em casa tem que ter uma atenção maior, desde o momento que você bota ele na tomada para estar aquecendo, desde o momento que você vai estar tirando da tomada para ele estar resfriando naturalmente. Então você tem que estar vigilante quanto a isso aí, enquanto ele vai estar aquecendo e depois de ter utilizado ele também, até o seu resfriamento. Para adolescentes, a partir dos 12 anos ali, o seu filho que tem algum talento com desenho, você pode indicar para ele estar usando aqui e passar todas as devidas responsabilidades e modos de se estar utilizando a ferramenta. Então ali nos primeiros trabalhos dele, verifica se ele está usando direitinho, vê se ele não está fazendo nada errado, para evitar problemas futuros. Depois que ele estiver dominando o pirógrafo, tiver todo o conhecimento e estiver respeitando a ferramenta, você já pode estar dando mais uma liberdade maior para ele estar produzindo tranquilo os quadros, registros de realismo dele. E vamos agora para os cuidados básicos, pessoal. Como se trata de uma ferramenta que tem um ligamento direto na tomada, claramente que você não vai usar ele com um pezão descalço no chão ou pegar a ferramenta com a mão molhada. Você vai averiguar o ambiente onde você vai estar utilizando a ferramenta. É interessante que não tenha nenhum tipo de água por perto, um aquário, gases inflamáveis, álcool, material corrosivo. Você tem que se atentar ao lugar onde você vai estar utilizando o pirógrafo Westin. Então é um lugar que seja limpo, arejado, ventilado, para que você possa estar fazendo um bom uso sem preocupação do pirógrafo Westin. Então, o mesmo vale para viagens também. Como ele é uma ferramenta portátil, ele não ocupa muito espaço aí na sua mala, você pode estar levando para viagens. Então, você vai ter que estar se atentando a isso aí, onde você vai estar utilizando esse pirógrafo aí na sua viagem. Então, tem que ser um lugar bem adequado mesmo. E um cuidado muito importante que a gente deve ter também, pessoal, é com o quê? Com a fumaça que essa ferramenta aqui produz. Como ele realiza queima em madeira, ele acaba fazendo fumaça e você não pode nem um pouco estar
inalando essa fumaça ou caindo nos olhos. Então, se você não tem muita intimidade com o pirógrafo ainda, você pode estar utilizando aí equipamentos como óculos, viseira transparente para que a fumaça não tenha contato com os olhos, uma máscara própria para filtrar fumaça. Se usar esses de panos aí não adianta muita coisa, tem que ser uma máscara própria para fumaça. E também existem maneiras de você estar fazendo o realismo sem que você tenha que estar usando esses equipamentos pessoais. Como, por exemplo, você estiver fazendo o seu realismo aí, é interessante que você coloque o quadro da madeira numa altura um pouco maior que você esteja, ou então você regula aí, deu um jeito de aumentar a sua mesa, ou então regula a cadeira para deixar ela mais baixa, de maneira que quando você faça o seu realismo, a fumaça passa direto para cima e não tem contato direto com a sua face. Então, esse é um dos modos que eu utilizo bastante, num lugar ventilado assim, que evita que a fumaça tenha contato com o seu rosto. E também você pode estar utilizando aí um ventilador, um mini ventiladorzinho aí, que você pode estar colocando do lado da sua mesa, ventilando o seu rosto para que a fumaça não tenha contato. Mas é importante que essa ventilação não atinja o pirógrafo diretamente, porque isso pode estar interferindo na temperatura dele e, consequentemente, na eficiência do pirógrafo durante o realismo aí. Esse meu aqui eu ainda vou juntar forças para tentar consertar ele de novo, mas você pode estar usando ele aí também ao contrário, porque da maneira que você usa ao contrário, toda a fumaça que estiver sendo produzida aqui, o ventilador vai captar a camada de ar que estiver nessa área e vai dispersar para fora. Então você pode estar testando desse modo aqui também, que vai funcionar, pode ter certeza. E agora, depois dos cuidados, vamos ao funcionamento do pirógrafo, pessoal. Depois que você botou ele na tomada aí, a partir de uns 3, 4 minutos, ele vai estar em condições para você estar fazendo o seu realismo aí. E como qualquer outra ferramenta, com o uso, a eficiência dele vai diminuindo. Então, comparado com o Zenith, quando ele está novinho, ele esquenta rápido, ele tem uma eficiência boa, mas com o tempo de uso ele vai diminuindo, vai demorando um pouquinho mais para esquentar, vai diminuindo até você ter que comprar outro, ou até ele queimar a resistência. E durante o processo de realismo que você estiver fazendo aí, vocês vão perceber que na ponta aqui dele vai ficar tipo uma resina, um acúmulo da queima da madeira aqui na ponta. E que se você não tirar, ele vai estar manchando o seu trabalho, não vai estar funcionando com a eficiência adequada à temperatura. Então, o que eu utilizo é uma tesoura que tem o cabo plastificado, e mesmo com ele ligado na tomada, eu faço a limpeza dele aqui. Se você não se sentir seguro de estar raspando ele aqui, mesmo estando na tomada, você pode estar utilizando uma pedra aí mais abrasiva, ou como aquelas pedras de lixar a faca, amolar a faca. Você pode estar deixando na sua mesa ali, e quando você precisar, você tira o excesso ali da resina e volta a realizar o seu trabalho. E vocês vão ver que ele é uma ponta que desenrosca aqui, ela sai. E se durante o procedimento ele tiver aquecido já e você sentir a necessidade de enroscar ele novamente, você pode estar usando um alicate aí, emborrachado, vedado e tudo, e fazer diretamente aqui. É interessante que você não force muito, para como ele vai estar quente, é perigoso acabar espanando a rosca do parafuso e inabilitando a sua ferramenta aí. Então você coloca uma pressão suficiente só para deixar ele firme aqui e conseguir fazer o seu realismo aí tranquilo. Se você não tiver um alicate desse aqui, no caso é interessante que você espere ele esfriar para estar ajustando aqui, ou antes de você estar colocando ele na tomada, sempre verificar se a ponta está bem enrosqueada, para quando ele estiver esquentando não ter que estar apertando com nada. Então é uma ferramenta que vale muito a pena ter. É barato, é prático, dá para fazer realismo de muita qualidade com ele aqui. E a partir do momento que você der uma pausa aí ou parar de desenhar, você vai deixar ele esfriar normalmente. Não inventa de estar botando ele dentro de um pote de água para esfriar mais rápido. Deixa ele esfriar normalmente.
A medida que ele demora para estar esquentando é a medida que ele vai estar demorando para estar esfriando também. Então, por volta de 4, 5 minutos ele já vai estar mais fraquinho, não vai ter o risco de estar queimando ninguém, nem tacando incêndio, nem nada. Então, para você estar dominando o realismo, é só disso que você precisa saber, pessoal. Não tem muito mistério, não tem muito segredo, não é um bicho de sete cabeças. E se você quer ver essa ferramentazinha aqui, essa belezinha aqui funcionando, truvando, queimando a madeira, você vai lá no meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que lá eu estou realizando um vídeo da Marina Rui Barbosa. Lá eu mostro um vídeo acelerado do início ao fim, um procedimento que eu uso para estar fazendo o meu realismo. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Compartilha, comenta, curte, blá 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 blá.